E aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim. Bem-vindos de volta para o nosso belo canal que tem como objetivo toda semana, toda segunda-feira, estar lá com um vídeo novo interessante falando sobre como matemática é bonita, como matemática tem coisas úteis, como matemática tem coisas legais. E nessa semana vou fazer um gancho com o que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente viu um problema clássico de otimização, que era basicamente você tem latas cilíndricas, de acordo com a proporção do preço da tampa ou da lateral, que formato você põe para sua lata. E é o que explica no mundo real por que as latas de atum são latas mais achatadas e mais largas, e as latas de cerveja, de refrigerante, elas são mais estreitas e mais altas. É uma questão pura e simplesmente de você tentar diminuir o custo. Na matemática, a otimização trabalha basicamente com isso. A otimização é a área em que você tenta achar máximos e mínimos. No caso mais comum, é você tentar sempre ou maximizar o lucro ou minimizar os custos de alguma coisa. Como meu mestrado foi otimização, eu tenho um carinho muito grande por essa área. Aproveitando o vídeo da semana passada, eu queria fazer um gancho e falar de mais alguns problemas clássicos de otimização, que são dois exemplos que eu acho particularmente muito legais, que não usam nenhuma técnica diferente daquela vista no vídeo passado. Se você tiver interesse em ver o vídeo passado, o link está passando aqui em cima no cardzinho, também tem o link na descrição, mas eu acredito que dê para acompanhar muito bem esse vídeo, mesmo sem ter visto o vídeo da semana passada. Então vamos lá, vamos começar a falar do assunto. Começar fazendo uma revisão bem rápida de otimização, mas só para situar a gente, caso você não tenha visto o vídeo anterior. O nosso objetivo é sempre achar ou o máximo ou o mínimo de alguma função conhecida. No caso da semana passada, quando a gente falou dos cilindros, você tinha o seu custo de produção do material. Então você tentava sempre minimizar esse custo. Tanto faz se você quer achar o máximo ou o mínimo de uma função. A ideia inicial é você derivar e igualar ela a zero. E isso acontecia basicamente porque, tanto aqui no nosso ponto de máximo quanto aqui no nosso ponto de mínimo, as retas tangentes são horizontais. Como a derivada ela indica, entre outras coisas, a inclinação da reta tangente, se a reta tangente é horizontal, a inclinação é zero, e seguindo essa linha de raciocínio, todos os pontos que são ou máximos ou mínimos de uma função são pontos onde a derivada é obrigatoriamente zero. Depois de ter feito esse cálculo da derivada igual a zero, para a gente determinar se o ponto que a gente controla é um máximo, ou ele é um mínimo, ou ele não é nenhum dos dois, a gente vai usar aquele bom e velho amiguinho chamado bom senso. Existem técnicas para isso, mas não é o assunto desse vídeo, mas por enquanto a gente vai usar simplesmente o bom senso. Então vamos começar o nosso primeiro exemplo. Não tem o nome oficial esse exemplo, eu decidi chamar ele de Um Dia no Parque, que é um exemplo baseado numa historinha que já aconteceu. Era uma vez um parque, aqui eu estou representando a grama em verde e uma pista de asfalto em cinza. E certo dia estava eu lá, o professor Pinguim, com o meu cachorrinho Luke. E a gente estava lá no parque e eu decidi brincar com ele usando a bolinha favorita dele. E a brincadeira favorita do Luke, não sei se de todos os cachorros com bolinha, é simplesmente jogar e mandar ele buscar. E aí eu joguei a bolinha para ele. E ele foi buscar a bolinha. No entanto, quando ele foi buscar a bolinha, aconteceu uma coisa engraçada, porque eu imaginei que ele fosse fazer uma trajetória em linha reta, para chegar na bolinha o mais rápido possível, ou talvez fazer uma trajetória toda pelo asfalto, e depois, quando ele estivesse mais perto possível da bolinha, ir reto. Porque ele é mais rápido no asfalto do que na grama. No entanto, a trajetória que o Luke fez foi uma coisa meio diferente. Ele seguiu no asfalto por um tempo e depois do nada ele virou e foi para pegar a bolinha dele no meio da grama. Para mim isso não fez o menor sentido na hora. Porque de todos os 3 caminhos que ele tinha opção para pegar, por que ele foi escolher justo esse? Como o cachorrinho fofo que gosta de correr atrás da bolinha, a ideia dele é tentar chegar na bolinha o mais rápido possível. Mesmo intuitivamente, o que ele faz é a otimização de como ele chega o mais rápido possível para pegar essa bolinha. Pesquisei na internet um pouco antes de gravar esse vídeo. A velocidade média assim, para a corrida de um cachorro da raça do Luke é de 6 metros por segundo. O Luke está meio fora de forma. Eu botei que é 5 no asfalto e 3 na grama. Eu vou supor então que ele tem essas duas velocidades. Ele tem 5 metros por segundo no asfalto e 3 metros por segundo na grama. Em que momento ele deveria sair da grama para tentar pegar a bolinha mais rápido? Porque olhando essa nossa versão aqui, se ele fosse para essa trajetória azul, ele definitivamente percorreria a menor distância, mas ele faria todo esse caminho na grama, onde ele é mais lento. Se ele seguisse essa trajetória roxa, ele aproveitaria a maior distância possível andando pelo asfalto, onde ele é mais rápido, e pela grama ele daria o menor tempo possível. Ou talvez tenha um meio termo, onde ele faça um tempo menor. E é isso que ele faz intuitivamente. Vamos modelar o problema para entender um pouco sobre como ele funciona. Primeiro eu vou botar modelo esquemático de como poderia ser essa trajetória.
Basicamente, eu tirei os efeitos gráficos de grama, pinguim e look. E aqui eu vou colocar uns dados que eu imagino que são condizentes um pouco com a realidade. Eu vou supor que essa distância horizontal são 12 metros, que essa distância na vertical são 5 metros. Não são distâncias muito grandes, mas o look de raça pequeno não poderia jogar bola muito longe. O ponto que realmente importa para o nosso problema é este ponto aqui, que eu vou dizer que está uma distância x do ponto inicial onde começou o nosso problema. Se, quando a gente fizer os cálculos, a trajetória mais rápida fosse seguir direto pela diagonal azul, o x dá 0. Se, quando a gente fizer as contas, o nosso x der 12, isso indica que o melhor caminho é realmente ir tudo que você puder pelo asfalto e depois subir pela grama. Mas se o x der qualquer número entre 0 e 12, esse ponto vai ser o ponto de mínimo, no caso do tempo para o loop pegar a bolinha. E se o nosso x der algum número que não está entre 0 e 12, a gente errou, porque não faz o menor sentido fisicamente. Aí é que entra o nosso bom senso. Outra medida importante. Se a distância horizontal total é 12 e essa distância demarcada é x, essa segunda distância é 12 menos x. Esta medida vermelha aqui em destaque, que é o importante, que é a distância onde o loop iria correr, ela é calculada usando Pitágoras. O valor dela vai ser raiz de 12 menos x quadrado mais 5 ao quadrado. O nosso objetivo é tentar encontrar o menor tempo possível para o loop ir até a bolinha. Como o nosso objetivo, toda vez que a gente quer achar o mínimo de alguma coisa, é escrever uma função para isso, derivar essa coisa igual a zero, como a gente quer uma função de tempo, a gente precisa isolar o tempo e criar uma função que envolva o tempo. Aqui eu peguei num rascunho rápido aquela fórmula velocidade igual a distância por tempo, e como a gente quer achar o tempo, eu vou substituir o tempo nessa equação. Então a gente tem que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Como a velocidade muda do asfalto para a grama, o tempo é calculado diferente para os dois. A gente tem o tempo do asfalto, que ele é a distância que ele anda pelo asfalto, x, dividido pela velocidade, que é 5. O tempo da grama é a distância na grama, dada por esta diagonal, dividido pela velocidade dele, que na grama é 3. O nosso tempo total vai ser a soma dos dois tempos, dada por esta expressão. E lembrando que toda vez que a gente quer achar o mínimo de alguma coisa, você deriva essa coisa igual a zero, vamos para o nosso software, onde a primeira coisa é criar uma função que te diga qual é o tempo, esta aqui, já modelada por nós, e está criada a nossa função. E a próxima coisa é calcular a derivada que está feita aqui. Essa é a nossa derivada, e para a gente descobrir qual é o x que a gente está querendo, a gente precisaria pegar isso aqui e igualar isso a zero. E agora a gente vai resolver essa equação. Nesse ponto a gente pode resolver usando a fórmula de Bhaskara. Resolvendo, a gente vai ter duas soluções. 8,25, 15,75. Qual deles será que é o nosso mínimo? Lembra do nosso velho amiguinho bom senso? Como essa distância aqui na horizontal ela é de 12 metros, nenhuma resposta que seja fora desse intervalo de 0 a 12 faz sentido como sendo o menor tempo possível, porque você vai para frente e volta. Não tem como isso ser o menor tempo possível. Então, esta segunda resposta, embora ela seja matematicamente até uma coisa que faça algum sentido, fisicamente não. Esta resposta é descartada e esse ponto é o ponto que vai dar a melhor distância para o Luke pegar a bolinha do jeito mais rápido possível. A princípio, esse problema pode ser generalizado. Por exemplo, se a gente fosse tentar refazer os cálculos, não com velocidades de 5 e 3, mas com velocidades genéricas, VA para asfalto e VG para grama. Além disso, a gente também poderia ter distâncias mais genéricas. Ao invés de ter uma distância fixa de 12 metros, depois 5, poderia ter uma distância de ΔX, ΔY. Como ficaria o problema para esse caso? Caso você queira tentar rabiscar e resolver o problema, eu vou fazer uma pausa aí de 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar resolver ele. Se você quiser conferir a resposta está em... aqui. Se você substituir os dados exatos que a gente tinha para velocidade do asfalto, velocidade da grama, ΔX, ΔY, o que a gente encontrou anterior enquadra nisso aqui. Além do que esse problema também pode ser generalizado se você trocar a história, mas ainda assim tem como você ter o mesmo problema com a mesma modelagem. Tem uma variante que eu gosto muito desse problema, mas ela não foi pro vídeo porque a outra tinha o look e não tem como competir com o look. Digamos que você tenha a costa, que a partir dessa linha para cima é o mar, dessa linha para baixo você tem terra. E esse ponto você tem uma plataforma de petróleo. E esse outro ponto aqui na costa, ele é uma refinaria, que vai pegar o petróleo e transformar em produtos que a gente quer. Você construir um oleoduto que liga uma coisa a outra, você vai precisar de uma parte da tubulação no mar e uma parte da tubulação na terra. E a tubulação no mar é mais cara. Num bom gerenciamento, você vai tentar construir isso usando o menor gasto possível. E aí, como os canos são mais caros para você transportar debaixo da água, que tem que ter resistência à pressão maior do que se você vai fazer por terra, vai ter um ponto no qual vai ser
o menor custo possível. Esse problema é exatamente o problema do Book pegando a bolinha. Você só muda os personagens, mas é basicamente a mesma história. Vamos falar de um outro problema que é bem divertido, na minha opinião, que é a distância de ponto à reta. Existe uma chance muito boa de que você já tenha visto no ensino médio essa fórmula para você achar a distância de ponto à reta. Uma equação de reta dada pela fórmula geral qualquer, a x mais y mais c igual a zero, um ponto com coordenadas de x0 e y0, e a distância entre o ponto e a reta é sempre medida pela perpendicular, que é a distância entre esse ponto dado e o ponto da reta mais próximo possível desse B. Você pode ter visto isso aqui no ensino médio, e existe uma grande chance que caso você tenha visto, ou você não viu a dedução, que foi o que aconteceu comigo quando eu estava no ensino médio, ou se viu uma dedução que era baseada só em geometria. Ou talvez uma terceira vertente que talvez você tenha visto simplesmente como uma daquelas frases de professor de cursinho para decorar. Parece aqui, a distância era achou, beijou, casou, debaixo da raiz do arbusto. Pelo menos aqui na região onde eu estudei. E a minha ideia para esse próximo exemplo é, vamos fazer uma abordagem diferente. Eu pretendo deduzir essa fórmula, a gente já sabe que o resultado final vai ser isto. No entanto, vamos a uma abordagem de otimização. Se a gente pegar de todos os pontos que estão nessa reta, que é aqui desenhada em verde, o ponto que tiver a menor distância desse ponto x0 e y0 é o ponto de distância mínima e, portanto, a distância entre esses dois pontos vai ser a distância do ponto à reta. Então, vamos usar uma ideia de cálculo para deduzir uma coisa que é princípio de geometria. Vamos modelar esse problema. Para ilustrar o nosso raciocínio graficamente, eu fiz uma animação aqui no nosso software, onde a gente tem uma reta, um ponto, a princípio os valores são chutados meio aleatórios, e aqui embaixo, cálculo rápido que o computador faz para dizer a distância entre estes dois pontos demarcados. Eu vou fazer esse ponto subir pela reta e analisar como fica a distância deles. Dá para ver que a distância vai diminuindo, 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 aí vai chegar um ponto a partir do qual ela começa a aumentar de novo. O nosso ponto de distância mínima vai ser o ponto que estava mais ou menos nessa região aqui, quando estiver pela perpendicular. Então, modelar o nosso problema. Se a nossa reta tem uma equação genérica, ax mais by mais c igual a zero, a gente pode isolar o y nela. E vamos guardar isso aqui por enquanto. Se esse ponto em destaque tem coordenadas x0 e y0, e um ponto qualquer da reta tem coordenadas xy, pela simplificação que a gente fez, estas são as coordenadas do nosso ponto. A distância entre esses dois pontos é calculada usando Pitágoras. Resumindo, seria a raiz de Δx² mais Δy², ou, para o nosso caso específico, a raiz de x inicial menos x final ao quadrado, y inicial menos y final ao quadrado. Se esta é a nossa função de distância e a gente quer achar a distância mínima, a gente deveria derivar essa distância igual a zero. Voltando ao software, aqui estão as primeiras contas que a gente fez manualmente. A equação da reta, isolar o y. A equação da distância, a princípio, é raiz de x final menos x inicial ao quadrado, y inicial menos y inicial ao quadrado. No entanto, a gente vai trocar este y pelo correspondente na equação da reta, para garantir que o ponto esteja realmente na reta. E aí a gente tem esse monstrinho. Essa é a nossa equação de distância. Agora, de novo, por software, eu vou derivar esta coisa. E dando o nosso comando aqui para fazer a derivada, ele dá esta expressão. Parece grande, parece horrível, mas não é uma expressão tão difícil de trabalhar. Aqui está copiado aquele resultado da derivada, e o nosso objetivo é igualar a derivada a zero para achar o mínimo. Feitas as simplificações das frações, o resultado final vai ser este aqui. E esse é o nosso x, determinado depois de isolar e substituir as equações. A gente até pode determinar a coordenada y, porque esta expressão aqui em destaque nos dá uma fórmula para você, se souber o x, determinar o y. No entanto, nosso objetivo nem era esse, o nosso objetivo era determinar a distância mínima. E a gente já tem uma equação com a distância se a gente souber qual é o x. Então, a minha ideia, para a gente poupar tempo, é pegar este x, e como a gente quer achar a distância do ponto reta, já jogar esse x na equação da distância. Substituindo este x nesta expressão, o resultado vai ser esta coisinha. Como a raiz de alguma coisa ao quadrado é um módulo, essa expressão pode ser simplificada para isso aqui, que com uma letra mais bonita, é essa expressão conhecida, que é a nossa expressão de distância de ponto reta, deduzida usando otimização. Creio eu, seja uma coisa um pouco diferente para a maioria de vocês que está vendo o vídeo hoje. E isso é o que eu tinha falado para vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham se divertido assistindo ele. Eu gosto de otimização, é óbvio, eu escolhi fazer mestrado nessa área porque é uma área interessante.
Semana que vem eu vou mudar de assunto, mas eu ainda vou voltar para falar de otimização, porque isso que a gente está fazendo é só arranhando a superfície. Existem muito mais coisas interessantes para falar de otimização, mas existem muitas coisas interessantes para falar de todas as áreas da matemática. Eu acho que foi mais interessante se a gente variar, em vez de pegar e ficar explorando só um assunto até o fim. Mas se vocês discordam, vocês podem escrever isso no comentário para fazer mais vídeos de algum tema ou de outro. Muito obrigado por estarem comigo essa semana. Foi um prazer gravar um vídeo de novo para vocês, com algum assunto que eu espero que vocês achem interessante. No mínimo, esse vídeo tinha muito mais do meu cachorro, era o vídeo que o meu cachorro mais apareceu até agora. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para falar sobre vídeos, para falar sobre aulas particulares, que eu dou aula particular para ensino médio e ensino superior, meu e-mail está aqui embaixo, vocês também podem deixar coisas nos comentários. E se você tem algum amigo que acha matemática bonita, mas está meio de saco cheio daquela coisa de só vê matemática em escola para prova, só fica focando nas provas, se você quiser ver o lado bonito da matemática, mostra esse canal para ele, mostra os vídeos para ele, porque matemática é uma coisa bonita, é uma coisa interessante. E essa ideia deveria ser mais divulgada. Eu recomendo esse vídeo que está passando aqui desse lado meu, que é o que fala de circunferências, que é um dos meus favoritos, e esse aqui do Triângulo de Pascal, que são dois vídeos que eu achei muito legais de gravar, acho que são bons vídeos introdutórios, se você quiser mostrar para alguém no canal. E é isso, fiquem bem. Vejo vocês na próxima. Até lá!